Fala, conectados, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Marielle e estou aqui com Vinícius, e estamos aqui na nossa segunda edição do nosso podcast Pode Conectar, e hoje com convidados especiais que em breve vocês já vão estar conhecendo para esse bate-papo onde vamos estar falando de inovação e de liderança, né? Então acompanhe com a gente essa gravação desse podcast. Conteúdo de primeira, Letícia. É isso aí, é um tema muito importante. A gente sabe que a tecnologia é formada por N cabeças, com N especialidades, características, e precisamos de um papel fundamental que é a mulher na tecnologia, né, Vini? Exatamente, e no mês passado a gente teve a alegria de celebrar, né, o Dia das Mulheres, um mês especial, e nada melhor do que a gente ter duas mulheres referências que eu sou suspeito para falar, né, que gostaria de apresentar para vocês, que é a Rebeca e a Mariana, da empresa WMI, que está aqui com a gente, uma empresa referência aqui na cidade de Divinópolis, mas a nível nacional e até internacional também, né? Até internacional. Então, queria que você se apresentasse aí para o nosso público aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Posso me apresentar? Fala para a câmera? Fala para a câmera. Nunca fiz um podcast. Vai fluindo, pode falar para a câmera com a gente. Bom, então vamos lá, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Rebeca Morato Mangualdi, eu sou CEO da WMI, uma empresa que possui um ecossistema de produtos e serviços para empresas da área da saúde. Uma trajetória aí já de 15 anos, né, atuando com esse segmento e dentro dessa empresa. Espero poder contribuir um pouquinho aqui com as experiências de vocês e com o conhecimento. Seja bem-vinda, Rebeca. Muito obrigada. Olá, pessoal, eu sou Mariana Couto, sou CTO da WMI, responsável pela diretoria de produtos e tecnologias, com uma carreira aí de 16 anos na WMI. Entrei como estagiária e hoje estou assumindo a diretoria, então ao longo do nosso bate-papo a gente vai passar um pouquinho dessa bagagem e dessa história. Seja bem-vinda, Mariana. Obrigada. Então vamos começar do início, lá atrás. Como que vocês tiveram a ideia ou quiseram ir para a área da tecnologia? Eu, por exemplo, caí de paraquedas. E vocês? Quem quer começar? Rebeca? Eu sempre gostei muito de computador, videogame, lógica, então foi por essa linha aí de raciocínio, né? De gostar mesmo desde criança, e aí eu fiz sistema de informação e comecei a entrar na área de desenvolvimento de software. Então você começou como dev. Eu entrei como suporte, né, e passei por diversas especialidades ali, mas mais na área de análise de requisitos, de negócio, de produto, bacana. E aí gestão de projetos, e aí por diante. Aí tem história, né, Mariana? E você, Rebeca, como que você começou na área da tecnologia? Bom, na WMI eu comecei com 10 anos de idade, né? Porque quem fundou a empresa foi meu pai, junto com o Yoshimi e o Schneider. Então, eles que iniciaram a empresa há 27 anos atrás. E eu formei na faculdade, eu nunca esperei trabalhar, na verdade nunca foi nem vontade, nem expectativa minha trabalhar na empresa. Na época já era LifeSys, né? A empresa passou depois aí por algumas reformulações, tanto de sociedade como de identidade, produtos, então ela vem evoluindo ao longo dos anos. E eu fui convidada pelo Yoshimi, na verdade, na época, não foi nem pelo meu pai. O meu pai não fazia muita questão que eu trabalhasse lá, não. Então o Yoshimi chegou a me fazer um convite, eu entrei para ser assistente de comunicação e marketing. Sou formada na área de comunicação, sempre fui para essa linha mais de publicidade, marketing, um pouco de administração. E entrei na empresa com o intuito só de fazer um apoio ali para os processos de comunicação na época. E daí fui traçando, fui gostando, fui tomando gosto, fui aprendendo, estudando, entendendo, brincando um pouquinho também de programar, né? E vim crescendo ao longo desses últimos 15 anos. Legal. E se fosse para vocês falarem assim, um grande desafio no início de carreira, o que vocês veem a primeiro momento na mente? Vou deixar você sempre responder primeiro, daí depois um bate-bola. Quer que eu falo primeiro? Eu acho que a gente tem muitas especialidades na nossa área, né? E quando jovem, quando a gente está saindo para o mercado de trabalho, a gente se depara ali
com várias carreiras possíveis, né? E se encontrar dentro de onde você gosta mesmo, de trabalhar no dia a dia, eu acho que é um desafio. E a atualização, né? É uma área que está em constante atualização. Então, a gente tem que estar sempre na frente. É um grande desafio também. Bom, para mim, eu acho que o grande desafio foi conseguir compreender a essência da empresa, a essência dos fundadores e transcrever isso em ações que pudessem ser respeitadas, que pudessem ser respeitosas, né, com tudo que foi construído. Quando eu entrei, quando a gente acaba de formar, eu tinha acabado de formar, então tinha uma energia de mudança muito grande, de querer fazer muita coisa. E demorou um tempo até eu entender que eu tinha que muito mais do que criar, eu tinha que traduzir. Aprender a ouvir muito mais, aprender a me conectar muito mais com toda a bagagem do que foi construído e traçar novos caminhos, mas nunca esquecendo dessa bagagem. Então, eu acho que hoje, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho um valor gigantesco por tudo que foi construído. De bom ou de ruim, né? Eu acredito que a gente construiu processos e experiências que são extremamente valorosas. Sim. E tudo somou para o nosso crescimento. Então, aprender a sair daquele espaço onde a gente quer não escutar nada e quer fazer sozinho, para o aprender a se conectar com essa essência toda que exige para estar dentro de, né, para estar direcionando toda uma empresa. Isso para mim foi extremamente desafiador. E a gente até conversava agora há pouco ali nos bastidores, né? Eu que tive a oportunidade, né, de trabalhar com ambas, né? Acho que tive esse período aí lá na empresa. E um dos pontos que a gente até comentava ali, o como bonito foi essa trajetória, né? Começando, às vezes, com um cargo de marketing, no suporte, e hoje vocês sendo, né, as linhas de frente ali da empresa, de decisões, né? Pessoas estratégicas ali mesmo. E na nossa comunidade, a gente sempre está trabalhando com o público, inovação, carreira, mercado principalmente, com o pessoal que está chegando agora, como se preparar e tudo mais. E o pessoal gosta muito de entender como que foi essa evolução, né? A Mariana comentou que começou como suporte, você lá na parte do marketing. Queria que vocês comentassem um pouquinho como que foi, né, essa caminhada de vocês até vocês estarem nessas posições estratégicas de linha de frente, tomando decisões, sendo referências, né, para os seus subordinados ali, de poder direcionar as decisões, né, os negócios ali da empresa. E queria que vocês comentassem um pouquinho como que foi essa trajetória de vocês, né? Como vocês comentaram, como que foi esses trabalhos, alguns pontos legais que vocês acharam interessantes para vocês partilharem com o pessoal da comunidade, todo mundo que está assistindo com a gente. Eu acredito que a nossa carreira ela é construída diariamente. Então, no dia a dia mesmo que a gente tem diversos desafios e a gente mostra para que se veio, né? E nunca está contente, assim, satisfeito de estar naquele lugar, querer sempre mais, buscar sempre mais. E as oportunidades vão batendo na porta. E a partir do momento que tem as oportunidades, abraçá-las, aquele ditado, vai com medo mesmo, né? E aí, com isso, você vai criando a sua história, a sua carreira profissional. Bastante história, né, Mariana? Nossa. Quanto tempo de empresa, Mariana? 16 anos. Aí, ó, tá vendo aí? E é importante a gente poder construir e também construir uma carreira sólida, né? Da gente ter, né, referências, de ser um exemplo, né, na empresa, deixar esse legado, né, muito importante, né, na construção da situação. Né? A bagagem que a gente vai adquirindo em cada área que a gente vai atuando nos trouxe até aqui, né? Então, a gente tem muitas experiências e quando a gente direciona, a gente usa exemplos que a gente viveu na prática. Exatamente. Né? E isso faz com que a gente tenha um maior domínio, que a gente consiga orientar o melhor possível, né? Cada um. Então, essa bagagem ela é extremamente importante. Eu acho que eu entrei na empresa, ou você estava saindo, ou você já tinha saído de licença maternidade, não foi? Eu estava saindo de licença Estava saindo de licença maternidade. Mariana tem 1 ano a mais de empresa que eu, né? Isso. Um pouquinho coisa. Então, eu acho que só nesse exemplo a gente já consegue perceber como que o ser mulher
né? E quando a gente fala de alguns desafios do ser mulher, não é decisório, não é determinante, como algumas pessoas criam determinados preconceitos ou determinados estigmas em função das experiências que as mulheres têm. Vou fazer uma de entrevistadora, porque eu acho que é uma experiência tão legal para compartilhar. Conta um pouquinho dessa experiência, você no suporte, saindo para ter a Julinha e depois voltando com novos desafios, porque eu acho que é um super exemplo do que você acabou de falar, que não é o fato de, mas é o dia a dia. Exatamente. Eu acho que as pessoas elas tendem a colocar responsabilidade ou entender as circunstâncias pinando ações grandiosas. E, na verdade, é o dia a dia que conta mais do que qualquer coisa para a construção de qualquer carreira. Então, o que você faz diariamente, independente das grandes situações que você vive. Exatamente. Né? Mas acho que é uma super experiência. Nossa, eu estava ali no meu último período de faculdade e ainda não estava na área. E isso estava me consumindo, porque era aquele momento, né? Porque depois de formar se torna tudo tão mais difícil, né? E aí eu tive... Saída da faculdade agora. E agora, né? Então, no último semestre, eu tive a oportunidade de entrar na WMI. E aí eu entrei ávida por querer aprender tudo, né? Ver na prática o que eu tinha visto na faculdade. E aí eu entrei como estagiária, suporte, fiquei lá 3 meses. Eu lembro que nos primeiros dias eu virei pro meu coordenador e falei assim, não tá chegando ligação, o que tá acontecendo? Qual que é o problema? Será que é comigo? Aí ele falou assim, não, calma que daqui uns dias você vai ver como que é, vai pegar fogo. E assim foi. E eu acho que o suporte é uma grande escola. A gente aprende muito, a gente aprende a conversar com o cliente, a gente aprende sobre mercado, a gente aprende sobre produto. E eu acho que é uma bagagem tremenda que a gente carrega de lá. E aí, eu saí do estágio depois de 3 meses, já fui efetivada. E essa transição foi até rápida, poucos meses depois, o Yoshimi também me fez a proposta de assumir a coordenação de suporte. Então, todas as oportunidades que eu tive, eu abracei. Não teve nenhuma que eu falei, não dou conta, não. Vamos abraçar todas. E aí eu fiquei como coordenadora do suporte, mais alguns meses, então acredito aí que 1 ano e pouco. E aí eu engravidei e saí de licença maternidade. E eu acho que o profissional, ele tem que ser dono da própria carreira. Hoje eu vejo isso muito nítido, naquela época não, naquela época eu fazia intuitivamente. E aí quando eu voltei, eu logo conversei que eu gostaria de ir para a área de qualidade. Sair de suporte e ir para a qualidade. E todas as vezes que houve essa conversa aberta com a empresa, eu tive oportunidades. E aí eu comecei como analista de requisitos a receber os pedidos de clientes da empresa, entender as melhorias do sistema. Hoje a gente tem alguns POs dentro da empresa, naquela época ainda não chamava PO, mas era o início ali dessa carreira de PO. Tive a oportunidade também de participar de certificação, o MPS-BR, o que me trouxe também um conhecimento bem interessante. E aí, depois dali, analista de requisitos, analista de sistema, PO, eu assumi o produto principal da empresa, que é o Autolac. E ali a gente já tem que aprender a trabalhar com a equipe, ver as melhorias para o produto. Eu sempre falo que o mais difícil não é gerenciar o projeto, é gerenciar o portfólio antes do projeto. Fazer o projeto bem feito é a obrigação. Agora, o que fazer? Aí que está o grande diferencial. E eu sempre bati nessa tecla, né, Rebeca? Desde lá atrás eu falava, Rebeca, além de fazer o projeto certo, a gente tem que escolher o portfólio, o que realmente vai dar destaque para os nossos produtos, inovação. E ali foi o start, né? Da gestão de projetos. Aí eu fiz pós-graduação em gestão de projetos, busquei conhecimento. Eu acho que nada é do dia para a noite. A gente tem que se preparar para que quando a oportunidade vem, a gente consiga assumir, né? E aí veio, depois de 5 anos, como PO do Autolac, eu assumi a gestão de projetos do setor inteiro. Então é um setor aí com aproximadamente 30 pessoas, com vários produtos, várias soluções
técnicas. Isso também, mais uma vez, me trouxe grandes experiências, grandes trocas com profissionais de excelência. E aí você aproveitar isso no dia a dia, dar o seu melhor, faz a diferença. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que na fala de vocês duas, vocês já explicaram tudo que eu ia perguntar. Que era fazer dicas para quem realmente está começando nessa área. Você tem 16, você tem 15 anos na carreira, você tem quantos anos, Gini? Eu tenho uns 10 já. O Vini tem 10, eu também tenho 13 anos de carreira, então a gente já tá assim, já passamos por várias coisas. Eu ia fazer essa pergunta, né, de quem tá começando agora, do que fazer. Mas vocês falaram super bem que realmente é oportunidade e criar oportunidades também. Tem o pessoal dessa geração nova, a gente vem muito falando assim, mas a empresa tal não me dá oportunidade, não sei o quê. As pessoas também têm que buscar, né, procurar e criar a sua oportunidade dentro da carreira. Tenho certeza que a Mari, ele viu uma oportunidade, ela voltou de licença, eu quero ir para qualidade. Então as pessoas também têm que almejar aquilo ali, ter um foco na sua carreira. E mais uma questão também, Letícia, que eu acho que a gente tem que buscar parcerias. A gente não faz nada sozinho. Então, ter profissionais do seu lado, com níveis excelentes, que você possa trocar, todo mundo ganha. Eu ganho, ele ganha, a empresa ganha. Então, além de você se preparar, você também manter essa rede aí. Sim, com certeza. Tem gente que vê como concorrência, ou que vai me atrapalhar, se eu indicar, se eu ajudar alguém, eu vou acabar caindo ali. Mas não, você vai estar aprendendo ainda mais. Quando a gente ensina, a gente também aprende, fora que a gente está construindo a nossa base sólida ali também na ética, na parte humana. Né? Deixa eu só falar o finalzinho, que aí agora é para onde eu estou agora, né? Eu sempre almejei muito a diretoria. Era algo que eu vinha buscando há muitos anos, né? E eu acho que todo profissional tem que ter um foco de onde quer chegar. Às vezes, hoje a gente encontra aí uma juventude que quer crescer muito rápido e não tem um foco. A gente fala, né? Pula de galho em galho e não chega a lugar nenhum. Então, acho que todo mundo tem que ter um foco de onde quer chegar, e esse era o meu foco. Então, eu considero que realmente é uma longa história, mas é uma história consistente. Então, era isso que eu almejava, e eu estou muito feliz de estar assumindo a diretoria agora. Isso. Tem um foco, né, na carreira, né? Você já chegar e falar assim, eu quero almejar aquilo ali. Porque aí a pessoa vai construindo e vai encontrar empresas que realmente vai te dar o apoio para você chegar onde você quer. E tem até uma curiosidade que a maioria de nós organizadores da comunidade atualmente, a grande maioria começou no suporte. É verdade. E agora cada um agora já está direcionado, cada um numa área específica, né? Às vezes o pessoal tem muita questão, a preocupação de já começar alto já. E às vezes o suporte dá muito essa questão, por mais que às vezes tem um estresse de questão de atendimento e tudo mais. Vai direitinho no céu, né? Exatamente, já tem um lugar no céu já garantido. Mas dá essa bagagem, né? Principalmente para quem quer crescer dentro da empresa, de você poder entender não só o produto, mas entender a dor do cliente, o que ele necessita para você reportar. E esse ponto que você comentou por último, de você ser protagonista, de você falar, lembro muito do que a Rebeca falava para nós. Vocês têm que deixar claro o que vocês almejam para os seus gestores. O que você quer buscar, o que você tem como objetivo, né? E você tem muito isso, né, no DNA de você passar isso pro pessoal. Falar assim, a gente quer ver o que vocês querem, tanto se realmente algum momento pode estar incomodando, mas principalmente eu preciso enxergar o que você almeja para a gente poder conseguir direcionar, porque acaba que todo mundo ganha com esse processo, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque era algo que você falava bastante. Com certeza. Eu sou formada em comunicação, né? Então, assim, a minha base, antes de entrar na WMI, foi estudar os processos comunicativos e como que eles se dão e os ruídos que acontecem. Então, eu sempre compreendi que a responsabilidade do processo de comunicação, ela não é apenas do emissor, ela não é apenas do receptor, ela é de ambas as partes. A comunicação, ela acontece numa via de mão dupla. E quando a gente traz isso para o ambiente da empresa, às vezes é difícil de fazer com que as pessoas compreendam que se você não falar, eu não vou te entender. Se você não se expressar, eu não vou saber o que está passando na sua cabeça. E às vezes o funcionário, ele se coloca numa posição onde ele tudo vê ou ele tudo sente, mas ele nada expressa ou nada dialoga, e ele não se responsabiliza pelo não dialogar.
E é o que a Mariana falou, e eu sempre carreguei isso muito também comigo. Acho que a gente tem esse ponto em comum. Não acho que fui eu que criei na Mariana, acho que isso é da essência dela. E a grande verdade é que a gente transforma muito pouco as pessoas se transformam, né? Então, há muito pouca influência nossa nas pessoas, é muito mais aquilo que elas realmente optaram por entender ou que fez sentido para a carreira delas. Mas esse ponto do protagonismo, para mim, ele é muito forte exatamente por isso, porque não adianta eu ficar insatisfeito, ou eu não gostar de alguma coisa, ou eu sentir, e nada fazer para aquilo mudar. A carreira é minha, o crescimento é meu. Então eu também, assim como o Mário falou, eu também tinha uma noção muito... Eu brinco que hoje eu já sei como eu quero aposentar. Eu tenho um plano de pagamento de aposentadoria com os meus 40 anos. Né? Quando eu fizer 40 anos, eu começo a pagar um asilo, porque eu não quero familiar cuidando de mim, então eu quero funcionário cuidando de mim, eu paguei para estar cuidando de mim. E você é uma velha chata, tô brincando. Mas, então, essa visão do longo prazo, entender onde você quer chegar, muito mais e muito além de cargos. As pessoas estão muito presas a cargos. Eu sempre estive muito presa a resultado. Resultado financeiro, resultado de entrega, resultado de satisfação, resultado de trabalho. Eu sempre defendi que a gente tem que fazer o nosso melhor, o melhor possível em qualquer posição que a gente tiver. Então, meu trabalho, na verdade, a minha carreira como trabalhadora começou muito antes da WMI. Na verdade, eu trabalho desde os 16 com carteira assinada. E tive uma experiência, por exemplo, que eu acho que é muito bacana para ilustrar isso, que eu fiz um período, um estágio de trabalho nos Estados Unidos, no McDonald's. E é um trabalho difícil, é um trabalho cansativo, é um trabalho extremamente braçal. Eu já estava na faculdade, então existe aquele conflito, né, na maioria das pessoas entre mas eu sou... Aliás, a gente chegou a escutar esse questionamento do gerente da loja, perguntando, vocês estão fazendo o que aqui? Eu fazia faculdade federal, né, estava já no último ano para formar e fui para os Estados Unidos para trabalhar. Então, ele me perguntava, o que vocês estão fazendo aqui? Qual que é pra quê? Não, e era tão engraçado que ele perguntava, vocês têm carro? Você tem TV em casa? Porque eles achavam, né, trabalhar no McDonald's era um trabalho para... lá gente mais baixo nível aquisitivo. Sim. A gente tinha, por exemplo, lidava com um ex-presidiário. Tinha colaboradores que eram ex-presidiários. Então, é um nível mais baixo de expectativa. E ele questionava muito. E foi onde eu comecei a questionar realmente o que eu estava fazendo lá. Por que eu estava endeusando uma experiência lá fora, sendo que eu tinha total condição de construir algo aqui no Brasil, onde eu seria não só valorizada, mas eu teria condição e oportunidade de crescimento. Porque lá realmente, né, não seria o foco, trabalhando no McDonald's. Mas entrando nesse universo e trabalhando diariamente com as tarefas, eu fazia questão de fazer o meu melhor. Então, eu começava às 5 da manhã e terminava às 4, 5 da tarde. Às vezes era até de noite e o dia inteiro em pé e o dia inteiro movimentando. E aquela experiência para mim, e o dia inteiro sorrindo, e o dia inteiro feliz, porque a essência, e foi, é o que eles determinavam, você tinha que ser feliz por obrigação. Então, você tinha que estar sorrindo, com o pé inchado, cansada, cansaço, 16 horas em pé, em algumas experiências. Mas lá eu entendi muito sobre o que é fazer o seu melhor, não importa qual circunstância você esteja. E eu acredito muito isso no nosso dia a dia. Então, independente de cargo, independente do que está ali no meu LinkedIn, fazer o nosso melhor, fazer tudo, cada detalhezinho, cada dia, cada construção, conta demais para o que a gente está construindo lá na frente. Então, para mim, o protagonismo ele tem muito disso. A gente conseguir trilhar um caminho de excelência
independente de onde você esteja. Então, se você está no suporte, faça o seu melhor. Eu já cheguei, né, a ter diálogo com algumas pessoas, mas eu não gosto do suporte. Eu falei assim, então você faça o seu melhor para trocar de cargo. Se você não está feliz onde você está, dê o seu melhor. Faça o melhor que você... Mostre que você tem excelência, que tem talento, que você tem um diferencial, para que você possa ganhar oportunidades em outras áreas. E eu vejo que isso tem sido pouco debatido. Eu acho que vale a pena conversarmos mais sobre isso. Verdade, uma boa pauta, né, pra gente trazer exclusivo. E na hora da oportunidade, a gente sempre lembra dessas pessoas, quem está dando o seu melhor, quem a gente sabe que quer aquela oportunidade. Então, essa relação aí, ela tem que ser bem verdadeira de ambos os lados. Na hora da oportunidade, a gente vai lembrar. Com certeza. E na nossa área, a gente está sempre evoluindo. A gente falou um pouco sobre conhecimento, sobre se destacar. E eu estava ali repassando a pauta, eu escutei o Vini e a Rebeca falando sobre questão de inovação dentro da empresa. Eu queria saber como que vocês fomentam a cultura de inovação, conhecimento, se tem alguma prática de estudo, o que vocês apoiam os colaboradores para eles também se destacarem e aprenderem mais. Eu sou uma defensora gigantesca de estar sempre em aprendizado, estar sempre mudando, né? Eu gosto demais do ambiente de mudança, do ambiente de dinâmico, onde você está sempre melhorando e aprimorando algum processo. Eu brinco que no dia que não tiver nada para mudar, eu fecho as portas, eu cavo uma cova, porque essa energia de estar sempre buscando algo melhor, para mim, ela é muito importante. Então, a gente tem, né, alguns programas de incentivo internos, a gente tem programa de apoio a estudo, então desde pós-graduação, cursos como eventos, né, a gente chega até a custear a ida de alguns colaboradores para alguns eventos, então isso como uma forma de incentivar. A gente está sempre fomentando internamente, agora a gente está com uma plataforma de aprendizado contínuo, né, que é Long Life Learning, Lifelong Learning, falei errado. Então, a plataforma de Lifelong Learning, que é uma plataforma de educação continuada, que trabalha tanto os conhecimentos para os nossos clientes, mas conhecimentos também que vão auxiliar aí o processo de construção de carreira para os nossos clientes, para os nossos colaboradores internos. E eu acho que o nosso próprio dia a dia de fomentar as pessoas a irem além, a buscar mais informação, a estudar um pouco mais. A gente agora está com um projeto de inteligência artificial dentro da empresa, que é muito bacana. E a gente está sempre incentivando as pessoas a irem um pouquinho para fora daquela área que eles estão habituados. Então, eu estou sempre incentivando, seja desenvolvedor, seja teste, seja analista, seja vendedor, marketing, administrativo, porque todo mundo ali é necessário para a engrenagem girar. A gente não é uma empresa de tecnologia, a gente é uma empresa que vende, desenvolve, comercializa, administra, testa, dá suporte, dá apoio para cliente de soluções em tecnologia. Então, a gente tem muitas pessoas ali dentro com diversas áreas de conhecimento e nós estamos sempre incentivando essa troca. Porque eu, como profissional, preciso saber um pouco de tudo, eu preciso entender toda a empresa, eu preciso compreender o como lidar com o cliente, como negociar, o como dialogar, o como resolver um conflito. E isso é muito mais do que, às vezes, a própria jornada acadêmica, né? Envolve outras áreas de conhecimento que são extremamente importantes e necessárias para o crescimento profissional. E nossa área, ela é gigante, ela tem um leque muito grande, então a gente forma e talvez, eu quero ser programador, a gente foca com aquilo ali, mas na hora que a gente chega no mercado, a gente se apaixona por N profissões, e a gente pode ser, nem você falou, N papéis dentro de uma empresa, e entender que a gente está trabalhando para pessoas, isso faz muita diferença, que a gente está mexendo com tecnologia, mas para realizar sonhos e conquistas de pessoas. E tem um ponto importante, né? A gente já apresentou as nossas convidadas, elas contaram um pouquinho da experiência, mas queria que vocês falassem também um pouquinho o que é a WMI. Qual que é o trabalho, né? As soluções que hoje vocês entregam, né? Qual que é o papel de vocês hoje, né? Até para o pessoal da comunidade, também quem está nos assistindo, poder entender. É porque às vezes a gente pensa somente nas capitais e tudo mais, e às vezes esquece de olhar que
Aqui em Divinópolis a gente tenta fomentar muito isso, que a gente tem grandes empresas, referências de destaque, que tem um peso muito grande no mercado. E queria que vocês falassem um pouquinho, né, do que é a WMI, qual as soluções e tudo mais, para a gente poder conhecer um pouquinho melhor. Pode falar. Bom, então a WMI é uma empresa. Segue lá também no Instagram, a gente considera que hoje a gente tem um ecossistema de soluções para empresas da área da saúde. Então, não é apenas software. A gente tem as soluções em software, tem soluções para laboratórios de análises clínicas, patológicas, veterinário. Nós temos soluções para paciente, soluções para consultórios médicos. Mas a gente também agora está com plataforma de ensino que oferece consultoria e conhecimento para esses nossos clientes, apoio e consultoria para outros tipos de conhecimento. Então, a gente tem aí uma infinidade de soluções para fazer com que as empresas de saúde possam realmente ter um dia a dia mais tranquilo, mais leve, mais bem gerido, e para que os profissionais de saúde, que na verdade estão ali cuidando da saúde dos pacientes, cuidando do bem-estar de cada pessoa que eles atendem, possam ter também mais tempo para dedicar ao ser humano. Então, a gente entende que hoje nós não oferecemos somente ferramentas, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, o nosso nome, Wellness Management Innovation. Então, a gente tem 3 pilares que são muito importantes. Quando a gente fala wellness, a gente fala de bem-estar. Então, a gente procura tratar as nossas soluções e a nossa oferta para o mercado, não só pelo viés da saúde, porque saúde é cuidar de doenças, mas a gente também tenta tratar sobre qualidade de vida, promover formas de gerir melhor e dar mais qualidade de vida para pacientes e para as pessoas que estão sendo tratadas. Quando a gente fala de management, então a gente fala de ferramentas de gestão, mas a gente entende essas ferramentas de gestão como um meio e não como um fim. É o entender que cada sistema e cada solução que a gente oferece é uma ferramenta para se construir um objetivo. Quando a gente entende que o produto em si, ele é um meio para. Então, ele é um meio para informações para tomada de decisão, ele é um meio para informações para melhor gerenciar a vida de um paciente, informações para diagnósticos mais completos, informações para cuidar dos medicamentos de uma forma mais assertiva, direcionar a saúde e a qualidade de vida daquele paciente. Então, as ferramentas, elas são um meio para o alcance desses objetivos. E quando a gente fala de innovation, a gente fala de inovação, mas a gente também fala da inovação de uma forma um pouquinho diferente, que é trazendo o conceito de que inovação está no dia a dia. Inovação não é apenas um requisito tecnológico. A gente vive a tecnologia e a gente precisa inovar o dia inteiro. Mas quando a gente olha para um processo que está engessado, que está gerando retrabalho, que está gerando desgaste, em qualquer equipe que seja, e muda a forma de gerenciar aquele processo e promove mais agilidade, mais resultados, melhores entregas, a gente está falando de inovar. Quando a gente pensa no nosso ambiente interno, em uma forma diferente de compor a equipe, de fazer um evento, para que essas pessoas estejam melhores e mais satisfeitas e se sentindo mais bem cuidadas pelo nosso time, a gente está falando de inovar. E quando a gente fala de inteligência artificial e programas de inovação, a gente também está falando de inovar. Então, a gente convida com essa nossa brincadeira dos 3 pilares, as pessoas para entenderem a inovação como algo extremamente acessível, possível. Basta que você tenha um olhar protagonista, um olhar de resolução, um olhar de resultado, pensando em formas de melhorar aquele tema ou aquela prática do dia a dia, e torná-lo melhor, mais agradável, menos custoso, mais produtivo. Então, a inovação, ela é possível para todo mundo que quiser inovar, até para quem não é da tecnologia. E, Mari, você quer falar um pouquinho sobre a parte, você era da qualidade, né? Quais são os processos que vocês adotam dentro da WMI para garantir a qualidade, a entrega ali com sucesso para o cliente? Como a gente trabalha na área da saúde, a qualidade do software ela é fundamental. E, inclusive, são metas, né, estipuladas para o time. Então, a gente hoje tem um time de qualidade. Cada equipe nossa tem os testes, fazem validação, para que o produto saia
com a maior qualidade possível. Então, a gente tem um processo bem estabelecido, bem amadurecido. É claro que bug sempre vai acontecer, né? A gente está na área, a gente sabe bem disso. Mas se tiver bug no cliente, é prioridade máxima, a gente para a sprint, resolve o bug. Trabalhamos com diversas criticidades, então a gente classifica o bug. Se for algo que precisa corrigir, a gente para, corrige, libera. Então, a qualidade para a gente é fundamental. Muito bom. Vou agora um pouquinho para a área pessoal. A Rebeca estava falando sobre qualidade de vida, bem-estar. Eu queria ouvir de vocês como que vocês intercalam qualidade de vida também. Não existe. Eita! Não existe? Não é possível. Pula essa pergunta aí. Nossa, não existe. Não tem. Até não a tenham gente- a ilusão que é possível. A gente tá tentando descobrir, né, Rebeca? Que isso? Esses desmotivam quem tá A gente querendo gosta nada. tanto de trabalhar que isso nos realiza. Então, o nosso prazer também tá no nosso trabalho. Sim. E aí é desafiador. Esses dias a gente estava debatendo, né, Rebeca? O que a gente faz fora que também nos gera prazer, né? Mas a gente respira esse ambiente. Então, às vezes, a gente tá vendo uma TV, aparece alguma coisa, a gente linka Dá um insight, ao liga. trabalho. Então, 11 horas da noite mandando stories de trabalho para os outros no Instagram. Então, é complexo, porque assim, eu vejo que quanto mais estratégico o cargo, a função, mais conectado você tá. É difícil você se policiar ao ponto de você falar assim, eu vou desligar da empresa e agora eu vou ser... Virar a chave. Agora eu vou virar minha chave, vou ser 100%, né? Vou cuidar de mim 100%. Teve uma época que eu estava fazendo academia e eu comecei a ficar estressada, porque no horário que eu fazia na academia, o povo me mandando mensagem e eu querendo atender. E é conflituoso, porque ao mesmo tempo que você quer resolver tudo e você quer atender, aquilo, de certa forma, atrapalha um pedacinho dessa qualidade de vida. Mas a gente tem conversado muito entre as lideranças, eu acho que tem sido uma pauta, desse diálogo, né? O entendimento dos pares enquanto a experiência que a gente tem sobre isso, como que a gente pode contribuir um com o outro. Então a gente vem trocando experiências, a gente tem algumas pessoas que estão, por exemplo, fazendo corrida, inclusive com você. Exatamente. E a gente conta pra gente qual que é o segredo, como que você faz a organização. Então a gente tem muita troca. Uma das coisas que eu aprendi ao longo desses 15 anos é que não adianta a gente ficar tentando parecer perfeito, parecer sem problema, parecer uma muralha. Então hoje eu brinco muito e eu converso muito sobre os meus desafios. Né? No dia que eu tô passando mal, eu já chego na sala e falo, tô péssima, eu tô morrendo de dor de cabeça, hoje eu tô mal-humorada. A sinusite ataca, né? A sinusite ataca. Então, e aí a gente conversa muito sobre esses desafios, eu acho que isso é altamente necessário. Eu já vi muitas pessoas com burnout, muitas pessoas sofrendo emocionalmente com a responsabilidade, mas eram pessoas que tinham uma convicção de que há necessidade de ser muito perfeito. Eu abri mão de ser perfeita em tudo há muitos anos. Então, eu brinco, eu falo que eu sou uma péssima dona de casa, eu sou uma péssima filha, por exemplo. Sou uma péssima filha. Eu sou uma péssima amiga. Eu sou uma ótima profissional. Falo abertamente sobre isso. A gente não tem... Né? Eu acho que é um estigma social, mas que a gente alimenta a autocobrança de dar conta de tudo. A gente não dá conta de tudo. Ninguém dá conta de tudo. E tudo bem. Sim. Então, quando você entende que está tudo bem, e aí você entende que, sim, hoje não vou dar conta disso, e é uma questão muito mais de priorizar, você começa a se perdoar, você começa a se entender, você começa a se compreender melhor e a respeitar os seus momentos. Então, hoje em dia, eu sou uma pessoa que, eu sou altamente conectada com o meu trabalho e eu reservo um tempo para dedicar à minha casa, né, ao meu marido, para ter momentos com ele. Então, isso para mim é muito importante. Em algumas outras instâncias, eu talvez vou deixar espaços a desejar. Então, quando eu falo dedicar à minha casa, é só o almoço e a janta, porque eu lavar a louça eu deixo a desejar, eu limpar a casa eu deixo a desejar, porque tem dia que não dá tempo, tem dia que começa às 6 da manhã para às 10 da noite, intercalando tarefas.
E aí eu faço o quê? Eu chego em casa, coloco o notebook na mesa, vou pro fogão para fazer o almoço. Minha prioridade é fazer um almoço, porque eu gosto de alimentar gostosinho. E aí é um momento com o marido. Acabou o almoço, comeu, volta pro notebook. E assim, tem dias que se seguem. Mas é importante você entender limites, se compreender, saber, ó, hoje eu não tô bem. E se eu não estiver bem, eu preciso dar uma pausa, e eu preciso respirar, e eu preciso descansar, e eu preciso de um momento bom. Né? E nesse processo de autoconhecimento, você vai aprendendo a ter esses intervalos. Então, eu acredito que o bem-estar, ele não é só uma questão de fazer academia, fazer uma natação, de ter um tempo com os amigos e ter vida social. Eu não acho que seja só isso. Eu acho que o bem-estar, ele começa dentro. Sim. Ele começa com o autoconhecimento. E com você se respeitando e se perdoando, que eu acho que é o mais importante. Talvez o grande desafio da mulher, que eu ainda enxergo hoje em dia, é a cobrança que a própria mulher se coloca. Do dar conta de tudo. Tem vários papéis e quer dar 100% em tudo. Tem que tentar ser 100% em tudo. Tudo junto ao mesmo tempo. Exatamente. E isso gera o principal mal-estar, a principal cobrança, o principal peso. Então, quando você entende que você não tem obrigação de ser boa em tudo e tá tudo bem, você traz uma certa leveza. Então, até os dias pesados, vai ter dia estressante, vai ter dia cansativo, vai ter dia péssimo, vai ter falta de uma academia, uma atividade física, um momento, às vezes, de lazer, a gente conversa muito sobre isso. Né? Vão ter esses momentos. Mesmo é porque o outro tá fazendo que você também precisa estar fazendo, né? E aí você aprende a se perdoar, tá? Não fiz, mas é o meu momento. É o meu cenário de vida. É o meu cenário e tá tudo bem. Sim. Chegar nisso que a Rebeca falou, acho que é muito difícil, é um amadurecimento e um conhecimento interno, né? Pra gerar uma que requer um tempo. Eu, por exemplo, já tive diversas fases. Fui daquela perfeccionista demais, que tinha que dar conta de tudo, que tinha que dar conta de filho, de marido, de trabalho. Já me cobrei muito, principalmente, hoje minha filha vai fazer 15 anos, mas quando ela era novinha eu me cobrava muito, porque eu deixava ela na escola o dia inteiro para ir trabalhar. Mas também eu não queria outra coisa, eu precisava trabalhar. Eu acho que faz parte da nossa vida a gente buscar também a nossa realização. Com certeza. Né? E eu tenho a Rebeca, aproveitar para falar como uma mentora, não somente profissional, mas de vida. E hoje eu estou conseguindo pensar dessa forma que a Rebeca está falando, e para a gente traz paz. A partir do momento que você não se cobra perfeccionista, você entende que cada dia é um dia. Quando você está 100%, você vai dar 200% no trabalho. E tem dia que não. Então, acho que é por aí. Você entender as suas deficiências, você não é perfeito, né? E buscar sempre dar o seu melhor. Então, quando eu estou com a minha filha e com o meu marido, eu estou ali de corpo e alma. Quando eu estou no trabalho, eu estou de corpo e alma. E aí, assim, a gente vai aprendendo. É um ponto importante a gente também não se comparar tanto, né? Hoje com as redes sociais, né, tem um mundo perfeito, né, nossa, fulano parece que tem a vida profissional, o pessoal tá bombando porque tá ali postando e tudo mais, mas na verdade não é isso. E só fazendo um alento, você não pode esquecer que você é uma excelente mãe pro cachorrinho. Senão ele vai ficar com ciúme. Tô deixando a desejar com ele, não tô passeando com ele todos os dias, tadinho. Mas tem que voltar. Não podemos deixar de citá-lo. Mas tudo bem. Mas acho que essa é a questão. Acho que o grande ponto que vocês falaram de não trazer esse sentimento de culpa, de às vezes quando não tá num dia que você tá com aquela vontade de fazer, às vezes não tá dando certo, a cabeça não tá funcionando muito bem, da gente entender isso e saber que vai ser mais um dia e no outro dia um novo dia começou e a gente conseguir prosseguir com as nossas atividades, né? E todo mundo tem problema, né, gente? Todo mundo. Não adianta você pensar que tá mil maravilhas, não, que todo mundo tem seu probleminha, então... Ser humano tá ali o tempo todo, né? E é difícil a gente ali separar o pessoal do profissional. Vai desligar a chavinha. Um dia realmente você não vai estar passando bem, você vai estar com a cabeça em outro lugar. Lógico que tem que ter a maturidade e a ética de saber, né, até que ponto que vai afetar. Mas a gente também tem que reconhecer e que falar, não tô bem, gente, podem me ajudar hoje? Então isso é a transparência também, mostrar
que as outras pessoas estão ali para te apoiar. E o protagonismo vem muito disso também, não pode usar isso como bengala, né? Exatamente, Tem que ser maior que tudo isso. Exatamente. Tem perguntas da plateia? Temos perguntas aqui, ó. A nossa querida Bruna, né? Mandou uma pergunta aqui, acho que cabe para ambas aí, né? Qual que foi o maior desafio que vocês enfrentaram, né, na WMI hoje, você como CEO, Mariana como CTO, como gerente? Qual foi aquela questão que, tipo, nossa, agora a gente vai ter que fazer esse caminho, esse que vai ser a direção? Qual foi um desafio que vocês podem compartilhar conosco, um case que vocês sentiram-se desafiadas realmente, assim, perante a empresa? Todo dia eu acho que eu não tenho o maior desafio, não. Assim, essa semana, hoje é segunda e já teve vários hoje, né, Mariana? E várias oportunidades. Eu acho que a gente muda a forma de pensar a partir do momento que a gente vê oportunidade em cada problema. Então, hoje a gente estava fazendo uma reunião à tarde e veio uma ideia super interessante e aí aproveitar aquilo ali para gerar solução. Acho que o desafio é esse, você ver, conseguir sair do problema, porque quando você está dentro de um monte de problema, você não consegue sair dele. Então, é sair dele, olhar por fora e aí vem os insights e isso aí que é gostoso no dia a dia. E eu acho que as pessoas ficam muito presas nas crises, né? Eu gosto muito de ver desafio e solução. Então, eu brinco que eu gosto do caos. Se tiver muito tranquilo, eu fico entediada. Todo dia tem que ter um caos para resolver, senão eu crio o caos, né? Eu saio caçando o problema para poder resolver. Por conta dessa vontade de construir, de gerar resultado, de fazer coisa diferente. Então, eu acho que houveram, obviamente, várias situações de crise, mas que geraram oportunidades e geraram coisas boas. Eu não sei se eu teria... Eu acho que o assumir novos cargos é sempre muito desafiador. Então, quando eu assumi o cargo de gerência geral, eu entendo que foi uma posição muito diferente, um cargo diferente, uma experiência totalmente nova, para mim que não tinha vivido isso ainda. Então, exigiu muito de mim, de correr atrás de informação, de buscar novas formas de trabalhar, métricas, indicadores, de entender mais de todas as áreas da empresa. Então, talvez, em termos de carreira, foi um dos pontos ali, mas, como a Mariana falou, e eu acho que é muito bacana, as pessoas têm muito medo. Eu não tenho medo. Mariana não tem medo. A gente não tem medo. Eu nem gosto da palavra medo. Quando alguém vira, começa a falar comigo assim, mas eu tenho medo de para. Medo não. Medo trava, medo estanca, medo faz mal, medo pesa, medo é uma bagagem difícil de carregar, né? Você está preocupado com algo, vamos buscar uma solução para essa preocupação. Vamos construir. Porque o futuro ele é extremamente construtivo e as pessoas não percebem que elas têm capacidade de mudar o futuro o tempo inteiro. Então, com as ações que eu vou fazer, eu posso mudar a minha rota. Então, eu nunca tive muito medo de enfrentar novos desafios. É lógico que eles foram extremamente desafiadores, mas todos somaram muito a partir desse olhar. Então, é diferente, é novo, é construtivo, é interessante, é desafiador. Vamos abraçar e vamos descobrir o como. E dar o peso certo, né, Rebeca? Você sempre falou pra gente o peso de cada problema, porque às vezes a pessoa coloca tudo como máximo. Tudo crítico. É tudo difícil. Aí né? tudo que chega vira grande e a gota d'água derrama. Não é por aí. Eu acho que tem que ter uma análise crítica em cima disso, né? Respirar fundo e colocar o devido peso. Com certeza. Tem mais perguntas? Tem bastante aqui também. Direcionado para a Rebeca de novo. Acho que o pessoal está gostando do compartilhamento aqui. Ó. Você se arrepende de alguma coisa relacionada à empresa? Algum ponto? Arrependimento? Olha, eu não me arrependo, eu não sou uma pessoa de arrependimentos também. Porque eu acredito que tudo constrói algo, tudo vira experiência. É lógico que a Rebeca de hoje não teria feito várias coisas que fez no passado, mas ao mesmo tempo, se eu não tivesse vivido essas experiências, eu não estaria como eu estou hoje. Então eu acredito muito nessa evolução. Eu sempre fui muito dedicada com a minha evolução,
com o que eu podia fazer de forma diferente, de forma construtiva, para somar cada vez mais, mas muito focado em mim. Eu acredito que o trabalho principal, ele é comigo. Então, arrependimentos, não. Se eu fosse a Rebeca de hoje, faria coisas diferentes. Mas talvez eu não estaria aqui dessa forma hoje. Se eu fizesse algo diferente. Então, fez parte da minha jornada, né? Sendo boa ou sendo ruim, e nem todas as experiências são positivas, quanto maior o teu cargo e a tua responsabilidade, é óbvio que você não vai ser amada por todos. Esse é um ponto pacificado também, né? Você não gera só experiências positivas. Não estaria onde eu estou se gerasse, porque não é um cargo fácil, não é um cargo de só amizade, só felicidade, só tranquilidade. É um cargo de decisões difíceis. E essas decisões difíceis, obviamente, não vão agradar todo mundo. E isso faz parte, né? Faz parte de estar nessa posição. Então, talvez eu fizesse coisas diferentes com a cabeça que eu tenho hoje, mas eu não tinha. Então, tá tudo bem. Enquanto você vai selecionando outra pergunta aí, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, focado mais no Mulheres na Tecnologia, já que a gente celebrou, né, o mês passado, o mês das mulheres, mas o nosso dia é todo dia. E como que vocês veem, quando vocês começaram até agora, a evolução da mulher na tecnologia? A gente sabe que a gente ainda é minoria. Como que vocês enxergam no passado e como que vocês estão vendo essa evolução, se realmente está melhorando, o que está sendo de diferente para a gente estar atuando ainda mais na nossa área? Na minha graduação, lá atrás, né, eu formei em 2007, tinha pouquíssimas mulheres. Então, era um curso mesmo onde a maioria era homens. Dentro da empresa, quando eu entrei, tinha poucas mulheres também. Mas esse número cresceu um tanto. A gente tem muitas mulheres hoje. Então, hoje eu não vejo diferença, assim, de mulheres e homens. Ainda tem mais homens, mas tem muitas mulheres. E muitas mulheres fazendo um excelente trabalho. Rebeca, quer compartilhar? Eu não tenho muito essas referências, para ser muito honesta, assim. Eu não tenho essa visão, né, de disparidade. Desde que eu entrei, a gente contrata os melhores profissionais, a gente tenta contratar os melhores profissionais que a gente consegue pagar para compor o nosso quadro, independente de quem seja. Eu acredito que talvez, como a Mariana falou, na graduação, haja necessidade ainda de um incentivo, de mostrar que todo mundo pode estar dentro desses segmentos, mas na empresa eu sempre enxerguei uma homogeneidade muito grande, e isso vem, tanto que eu sou a CEO, Mariana CTO, são cargos que poderiam até ser referenciados como cargos masculinos, mas que pra gente, na nossa cultura, na nossa essência, tudo que a gente construiu, isso nunca foi pesado. Então, para mim, hoje, eu não vejo nenhuma dificuldade, muito pelo contrário, né? Mas é importante esse entendimento de que a gente contrata talentos, independente, né? Independente de idade, de sexo, de cor, de qualquer outro aspecto, a gente hoje valoriza talentos, pessoas que possam somar com a nossa jornada. E acho que a gente tem muito disso hoje, tanto que a maior parte da nossa liderança, Maria Luísa deve ter os números aí, mas a maior parte da nossa liderança é formada por mulheres. Hoje a gente tem, falar que a gente tem uma diferença, a gente está com 40 e poucos % de mulher na empresa, então é quase 50%. Eu realmente acredito que hoje nós somos uma presença marcante. Muito bom. Vini, mais perguntas da plateia? Uma das coisas que, enquanto comunidade, a gente trabalha muito e a gente tenta enfatizar muito, principalmente para os estudantes, quem está começando, sempre vem aquela pergunta, né, numa entrevista de emprego, né, que o pessoal está buscando, o que vocês procuram, aquele brilho no olho do candidato, algo específico, além dos conhecimentos técnicos, né, para atendimento da atividade, mas o que vocês hoje veem como um ponto importante que a gente possa compartilhar para o pessoal que está nos assistindo? O que vocês valorizam muito, além dos conhecimentos técnicos, o que vocês veem como um item importante?
Acho que é a vontade. Né? Então, na entrevista, a gente consegue captar. Às vezes a pessoa está tão preocupada com questões técnicas, né? Quando, na verdade, a gente quer gente com vontade de aprender, de crescer, de somar. Então, demonstrar isso é muito importante. Qual que é aquela palavra que a gente usa, Rebeca? Fome. Fome a gente não ensina. É isso daí. Fome a gente não cria em ninguém. Se você não tiver fome de construir a sua própria carreira, de evoluir, de crescer, de aprender, de conquistar as novas posições, se você não tiver fome, isso você não ensina. Então, esse é um ponto que a gente tem observado muito nos candidatos, nas pessoas que estão começando agora. As pessoas têm vontade real. Eu brinco com a palavra tesão. Tem que ter tesão, né? Tem que ter vontade, tem que gostar do que faz, tem que ter brilho no olho real e tem que estar disposto a fazer, porque falar também é muito mais fácil do que o executar no dia a dia. Mas esse é um ponto que é difícil de ensinar, é muito individual. Agora, conhecimento técnico você ensina, metodologia de trabalho você ensina, usar ferramentas você ensina, conhecimento de negócio você ensina, de cliente, você não ensina a pessoa a ter fome. E logo no dia a dia ali, do início, a gente já percebe quando a pessoa chega chegando. Chega fazendo a diferença. Já querendo ser protagonista. Já conquista o seu espaço. Mesmo que esteja aprendendo. Mas faz a diferença no dia a dia. A gente já consegue ver, né? Pelas atitudes. Exatamente. Talvez ali o estudo, de chegar com uma ideia de que, viu o desafio, já vir com a proposta de solução do que ficar reclamando, mas isso e aquilo. Eu não sei não agora não, mas me dá um tempinho que eu vou correr atrás isso ali. Faz muita diferença. E voltar e dar o feedback. Com certeza. O enxergar o desafio acima do problema, né? Que eu acho que é raro hoje em dia. Quando aparece um problema, a pessoa trava no problema e não consegue sair, aquilo dá um medo, dá angústia. Tá, mas, gente, vamos entender como fazer isso daqui, vamos descobrir uma forma nova, vamos inventar algo novo, vamos peitar esse desafio, por que não? Não focar só no problema, né? Já pensar, ver a oportunidade, que é algo que vocês falam bastante, de ver, enxergar a oportunidade através daquela situação que está vindo de encontrar a gente, né? É uma outra coisa que eu falo, assim, é só mais trabalho. A gente já está sendo pago para trabalhar. É só mais trabalho. É crítico? É problemático? Não, é só mais trabalho. É só trabalho diferente. Então, às vezes, as pessoas criam problemas ou circunstâncias em função de trabalho. Nós estamos ali para trabalhar. Nós estamos ali para resolver problemas. Entende? Então, esse olhar, ao invés de, mas eu tenho que fazer isso, mas isso aqui vai dar trabalho, mas é só mais trabalho. E é tão gostoso, né, quando a gente vê um problema e a gente trabalha junto em equipe com a solução e vê a solução saindo, eu acho que aquilo ali traz um gasto tão grande. Sim, a vontade de querer mais do trabalho, né, mais desafios. Com certeza. E vários desafios foram vencidos, né, durante a WMI, as soluções, desafios que às vezes vieram que às vezes nem tinha uma solução ali de imediato, mas sempre correndo atrás, tentando buscar alguma solução e focando sempre em resolver, que é o principal. E a gente tem o costume também de ir lá na frente, fazer um problemão, para depois chegar numa solução aqui, pertinho, né? Sim. Então, às vezes, mudar um pouquinho a forma de pensar não é tão grande assim. Vamos pensar no mais simples? Sim. Até mesmo nas entregas de projeto. Faz total diferença você pensar ali no pequeno, no MVP, do que você pensar no que você vai entregar lá no grande. Vamos entregar valor primeiro aqui e depois a gente vê o restante. O que o cliente está precisando agora? É problema? É resolver esse problema? É entregar uma nova rotina? Então vamos entregar valor aqui e depois a gente pensa no próximo valor. No nosso dia a dia a gente trabalha muito isso, de fazer pequenas entregas, né, e não entregar só no final. Isso aí faz total diferença. Aí veio uma dúvida aqui, vocês também trabalham com a metodologia Scrum, alguma metodologia ágil, o que mais atua lá? A gente trabalha com a metodologia ágil, já um processo bem definido, adaptado, porque quando a gente fez a certificação em PSBR, a gente implantou, e aí teve muita burocracia de documentação, de planilha, né? E aí ao longo do tempo a gente foi aprendendo o que precisava, o que não precisava, adequando. Então, hoje a gente trabalha com a metodologia ágil.
Não é o Scrum puro. Aham. É adaptado à nossa realidade. Sim. E essas entregas de valor também, né? Que vai quebrando, Exatamente. fatiando as entregas. E uma última pergunta para a gente já ir concluindo o nosso papo. Tá muito bom, tá gostoso. Tem umas 3 horas, né? Ih, que vai rendendo. É algo, acho que tanto pessoal e profissional aqui mandaram uma pergunta se existe algum marco ainda que vocês ainda almejam, que ainda vocês não alcançaram ainda. A Rebeca também brincou mais cedo da aposentadoria dela. Aposentar, com certeza. Se tem algo profissionalmente ainda que às vezes vocês têm como objetivo e ainda vocês estão ainda caminhando, né? A Mariana comentou que lá atrás sempre almejava um cargo de diretoria, né, à frente. Se ainda vocês têm, que vocês possam compartilhar com a gente. Eu acho que isso nunca pode acabar, né? A gente sempre tem que querer mais e mais e mais. Eu estou no momento agora de aprendizado, né, nesse novo cargo, então tem muitos desafios aí para evoluir. Com certeza, evoluir essa nova carreira de diretoria, né? E entender cada vez mais cada processo da empresa. E é isso, eu almejo agora evoluir a questão da diretoria. Trazer cada vez mais tecnologia para a empresa, novas soluções. Quando você tem essa cabeça de estar sempre em evolução e sempre estudando, sempre aprimorando e enxergar sempre novas oportunidades, é muito difícil enxergar um estanque, um teto, né? Então, hoje eu sou a CEO da empresa. Existe hoje alguma função na empresa acima disso? Função na operação? Não tem. Mas isso não significa que a minha função não seja mutável, né, e evolutiva. Então, eu tenho alguns desafios que eu ainda não consigo colocá-los em prática, eu ainda estou muito imersa na operação, ainda cuido muito próximo de algumas áreas. Então, um dos desafios que eu gostaria de ver acontecendo é eu estando mais imersa no mercado, mais buscando novas oportunidades de crescimento para a empresa, de novos negócios, novas parcerias. Estou muito mais focada nisso e menos imersa na operação. Mas são evoluções, né? São a gente etapas. tem que ir alterando e a gente está sempre vendo problemas para resolver, situações para corrigir. Então, isso também é evolutivo. E a gente queria agradecer, né, Vini, a presença de vocês, pelo conteúdo, por compartilhar o tempo também, que é muito importante. Vocês são referências aqui na cidade, né, como mulheres na tecnologia e também fora. Eu conheço vocês, assim, de rede social, de conhecer um pouco da empresa e também me referencio aí como ouvinte e aprendizado com vocês. Então, queria agradecer muito essa oportunidade de estar nessa mesa aqui e ouvir e aprender com cada uma de vocês. Obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, pessoal. Muito obrigada. Foi bom reencontrá-los. Sempre. Já te falei, vai lá tomar um cafezinho. Não, vai marcar, ela tem que ir lá ver a Marisa. Pois é. Mandar um tchau pra Marisa. Ela morre de saudade. Mas agradecer mais uma vez pela disponibilidade de vocês. Acho que é um projeto que a gente está começando, né, enquanto comunidade, de poder trazer as empresas aqui da nossa cidade para poder compartilhar, trazer esses cases importantes, essas experiências, para cada vez mais, porque o intuito da comunidade é fomentar o network de tecnologia na região centro-oeste. Da gente poder, enquanto profissionais, a gente se unir, trabalhar, né, dando tudo certinho, a gente vai voltar com os nossos encontros presenciais. Tem pessoas lá da WMI que vai estar participando conosco, né, eles sempre estão participando. Né, tem a Ludmila que está aqui com a gente também, né, que agradecer a Ludmila que intermediou para a gente, né, essa ponte. Mas muito obrigado pela contribuição, né, e o que a gente puder, enquanto comunidade, poder também contribuir, a gente também vai estar à disposição. Queria que vocês deixassem as considerações finais aí para o nosso pessoal. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Tem vaga aberta na WMI? Caso Caso vaga o pessoal... importante. Sempre tem, né? Em caso o pessoal quiser Sempre mandar o tem. currículo, né? Podem enviar lá. Hoje a gente tem um Tech Recruiter, então ele fica especializado nessa parte de análise de currículo e faz as entrevistas. Temos um canal, né, para fazer o cadastro de currículos, então sempre tem vagas Vou colocar abertas. na descrição, então, na descrição do vídeo aqui, a gente vai estar colocando o link aqui para vocês poderem acessar. E a gente trabalha com banco de talentos, então às vezes acontece a gente não ter uma vaga aberta, mas termos uma oportunidade interna, então a gente Sempre faz uma busca, seleção, né? com a base ali. Ótimo.
E a gente pede as considerações de vocês também para nós. Eu queria falar para cada profissional que está começando aí para buscar esse foco, buscar esse sonho e ser protagonista da sua própria carreira. Agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada. Voltem mais vezes. Com certeza. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo espaço. É sempre bom a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho, né, com as pessoas, mas também deixar esse recado para todo mundo. Eu acho que a tecnologia está só crescendo, espaço e oportunidade tem muito. É muito trabalho, né? A gente tem que gostar do que faz, tem que encontrar valor naquilo que a gente entrega e estar disposto a estar sempre aprendendo, a sempre evoluindo. Então, eu torço para que todos também possam encontrar aí uma jornada de muito aprendizado, de muita mudança. É isso. Então, pessoal, na descrição do vídeo a gente vai deixar aqui todas as informações da empresa, as nossas redes sociais também. Né? Em breve teremos a nossa terceira edição do nosso próximo podcast, né? Então, Dê sugestões também. Dê sugestões também de empresas também, né? Para a gente estar podendo conversar. Então, compartilhe aí, né? Então, para a gente cada vez mais crescer esse nosso projeto. E esperamos também vocês nos nossos encontros presenciais. Fica um convite também para vocês. Então, é isso. Obrigado, Letícia. Obrigada eu pela parceria. É isso aí. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima gravação. Até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau.